agora, senhoras, senhores, nós teremos a primeira atividade deste congresso. Nós informamos que haverá sim espaço para perguntas e que elas podem ser sempre feitas por escrito. Quem estiver interessado em participar e fazer perguntas, basta levantar a mão que uma de nossas recepcionistas irá até os senhores com uma ficha de pergunta. Assim que os senhores finalizarem, elas vão retirar essa ficha de pergunta e encaminhar essa questão ao coordenador ou ao debatedor da atividade em questão. Como é possível defender a narrativa de meritocracia quando o Brasil é o país que menos taxa herança? A recente declaração do economista francês Mark Morgan faz parte de um estudo aprofundado sobre a concentração de renda no Brasil. Ao afirmar que o sistema tributário do Brasil é perfeito para os ricos, Morgan sustenta sua tese a partir da análise de dados brasileiros entre 1933 a 2013. Estatísticas até então não disponíveis no best-seller O Capital no Século XXI, do renomado economista Thomas Piketty e seu orientador. Dados de estudos de 2015, onde os 1% mais ricos obtiveram 28% da renda nacional, enquanto os 50% mais pobres obtiveram apenas 11%, chegaram a ser classificados como chocantes pelo jovem pesquisador. Do World Inequality Lab, com foco em questões de distribuição entre os níveis macroeconômico e microeconômico e economia política da história institucional. Ele foi pesquisador visitante no Centro Internacional para o Crescimento Inclusivo e do IPEA em Brasília em 2017. Recebam Mark Morgan. Bom dia, todo mundo. Primeiro, muito obrigado aos organizadores pela invitação. First of all, thank you very much for the organizing committee for inviting me to be here. So for the moment, please excuse me, and I hope the translation will be able to do a good job. So the purpose of this talk, to draw very general lines on what we know about taxation, inequality, and development in the Brazilian case. And what motivates these issues? Well, what is motivated? Também sobre o que motiva todos os pesquisadores a falarem sobre essas questões. Na preparação da apresentação, eu pensei no seguinte, por exemplo: será que é possível criar um sistema tributário que crie tanto eficiência quanto igualdade? Isso é um desafio e isso é algo que queremos. Além disso, podemos perguntar, será que a tributação progressiva só é possível quando os países conseguiram um nível avançado de desenvolvimento industrial? Essa é uma pergunta interessante. O meu objetivo, então, com essa palestra é abrir espaço para ideias e debates, principalmente em um país no qual há bastante descontentamento. Sempre que eu converso com um brasileiro, seja na Europa ou seja aqui no Brasil, eu sempre vejo uma mensagem parecida. Eles sempre falam, olha, no Brasil tem uma tributação super alta, mas um serviço público muito deficiente. Parece ser uma visão bem generalizada da população. O que falarei aqui vem dos trabalhos que fiz nos últimos anos. Isso também foi fundamentado em pesquisas muito boas feitas por pesquisadores e acadêmicos brasileiros recentemente. Eu aprendi bastante com o trabalho deles e trago aqui considerações sobre o meu trabalho. Essa é a perspectiva geral da apresentação. Aqui falaremos sobre questões gerais de tributação e desenvolvimento econômico. Veremos o desenvolvimento da receita tributária no Brasil ao longo de várias décadas, pensando na composição dos gastos. Veremos a desigualdade de renda e de tributação no Brasil, com novas descobertas, e falaremos sobre o relacionamento disso com a tributação, pensando especialmente no imposto de renda de pessoa física. Falarei um pouquinho sobre como isso funciona no mundo também. Antes da finalização, falaremos sobre algumas propostas diferentes da reforma tributária, e eu gostaria muito de saber o feedback de vocês sobre isso na discussão.
Muito bem, pensando na tributação e no desenvolvimento econômico, temos aqui uma perspectiva geral de quais são as finalidades principais da tributação nas economias. A primeira, que é muito óbvia, é cobrir os gastos realizados pelo governo, tanto atuais quanto de gastos de capital, e isso inclui serviços civis, educação, saúde, comunicação, energia, etc. No entanto, há uma segunda finalidade da tributação que muitas vezes é ignorada, que é manter a estabilidade de preços de uma economia. Isso tem uma relação direta com a tributação direta. Ao tirar o dinheiro de circulação, nós combatemos a inflação, como vemos na experiência de vários países. Em terceiro lugar, o que nós vemos de bem relevante para essas conversas é que a tributação possibilita o controle da receita e da riqueza na sociedade. É possível fazer isso definindo os limites de, por exemplo, um fluxo socialmente aceitável de renda e riqueza. É possível trabalhar para que essas receitas excessivas ou improdutivas do ponto de vista econômico sejam caras de manter. Além disso, é possível incentivar comportamentos específicos de investimento na capacidade produtiva, por exemplo. Pensando na reforma tributária, é interessante usar a seguinte perspectiva. Aqui eu estou usando um triângulo do Nicholas Caldor. E ele trabalhou com esse triângulo da reforma fiscal, com 3 pilares ou componentes. Quando nós identificamos a capacidade tributável de um país, o que tem a ver com o nível geral de receita e com a distribuição dessa receita no país, nós também temos que levar em consideração a capacidade administrativa, que é quanto imposto pode ser coletado. Isso tem a ver com a atuação política, com a intenção, com a quantidade de corrupção, com a quantidade de tecnologia e conhecimento e por aí vai. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais importante, é a capacidade política. Quando nós temos a capacidade tributável e administrativa, é necessário ter a capacidade política para pôr tudo isso em prática. Isso depende das instituições, isso depende das condições, das pressões internas e externas e de tudo que acontece para a gente mudar ou não mudar um sistema. Com essa introdução bem geral na cabeça, vejamos agora como funcionam essas receitas tributárias e o desenvolvimento delas no Brasil nos últimos tempos. Comecemos então com um index bem básico de desenvolvimento econômico, que é o PIB per capita. Desde 1920, vimos uma elevação significativa no PIB per capita e vemos 3 episódios de um grande crescimento. Nós sabemos que é o período entre 1945 e 1960 e do final da década de 60 até a década de 80. Tivemos também um período recente no Brasil, depois dos anos 2000, antes da recessão econômica. O que nós sabemos sobre a evolução da tributação nesse período é o seguinte. Aqui, com os dados de 1932 até o presente, nós vemos a decomposição da carga tributária total no Brasil. Vemos que, ao longo do tempo, o Brasil passou de um grande apoio na tributação direta para depender bastante da tributação indireta, que é essa parte, por exemplo, de serviços e mercadorias, que é a parte branca com os pontos pretos. Além disso, temos os impostos sobre a receita, que estão embaixo, e os impostos previdenciários, que também são muito importantes no Brasil. No entanto, muito da parte agregada vem da tributação indireta, muito embora agora a tributação direta esteja evoluindo também. Fazendo uma comparação internacional dessa composição com outros países, e aqui nós vemos o Brasil na última coluna em vermelho, vemos que, de forma geral, o Brasil tem uma tributação com níveis bastante parecidos com países mais desenvolvidos. Essa é uma média da primeira década do século XXI, em que a tributação representou mais ou menos 32,8% do PIB. Agora, vendo a composição, nós vemos que mais da metade da tributação total vem dos impostos de consumo, e em comparação com os países mais ricos, geralmente isso acontece por meio da tributação ou da renda ou da propriedade. Então, aqui nós vemos que há bastante suporte dos impostos sobre consumo. Lembram que eu falei do primeiro propósito da tributação, que é cobrir os gastos do Brasil?
Esse é um trabalho recente que eu fiz também com relação a isso, que mostra que, ao longo do tempo, a maioria do gasto social do governo brasileiro foi por meio do social insurance, do seguro social. Além disso, a partir da metade do século XX, principalmente depois da Constituição de 88, nós vimos um crescimento rápido no gasto com saúde como uma porcentagem do PIB. Eu vou me concentrar mais na parte de tributação e na incidência. Eu não vou falar sobre a distribuição dos gastos, isso fica para outra conversa. Deixe-me falar então sobre o X da questão, que é a desigualdade de renda e o relacionamento entre essa desigualdade e o sistema tributário brasileiro. Eu vou falar principalmente sobre o IRPF, mas conversaremos também um pouquinho sobre outros tipos de tributações, sobre a herança, por exemplo. Na apresentação que eu já fiz até agora, então, eu falei sobre algumas estimativas de desigualdade. Essa é a situação que nós temos no Brasil nos últimos 15 anos. Dividindo a população brasileira e fazendo uma diferenciação dela em grupos de renda, nós vemos que os 10% mais ricos recebem mais ou menos 55% da receita total. A parte inferior, que conseguiu uma melhoria, flutua entre 10% e 15% de toda a riqueza do país, e a faixa intermediária está com cerca de 35%. Essa é a distribuição da renda nacional. Fazendo uma comparação internacional dessa distribuição, e aqui nós vemos o Brasil em amarelo, nós vemos a comparação com outros países mais ricos e outros países emergentes. E vemos aqui que há uma desigualdade. Esses níveis são muito parecidos com o que foi observado, por exemplo, recentemente na África do Sul e no Oriente Médio. Eles são parecidos, inclusive, com os níveis da Índia e são muito mais desiguais, como, por exemplo, a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Essas são estimativas bem recentes. Isso mostra que nós temos uma desigualdade de distribuição de renda muito grande. Por aqui, nós já temos uma ideia do nível de renda e de distribuição do qual estamos falando. Aqui nós vemos os limites de renda e as médias que nós temos. Por exemplo, os brasileiros que estão no 1% mais rico precisam ter uma receita de pelo menos R$35 mil por ano para participar desse grupo. Em geral, a receita é de mais de R$1 milhão por ano. Essa é a linha que eu estou lendo. Isso é o maior 1%, o melhor 1% do Brasil, que é 1,4 milhão de indivíduos. Quando vamos, então, a uma fração maior, nós vemos que a receita explode. E, de forma geral, a renda nacional média é disso aqui. E nós podemos comparar isso para cada grupo, como nós vemos a detalhação no slide. O que eu apresentei é a distribuição da receita nacional. E geralmente os impostos incidem não na receita nacional, mas no que tem mais a ver com a renda de cada lar, de cada casa. Aqui nós vemos a distribuição dessa renda pré-tributada, que é mais ou menos 70% da receita nacional. Nas estimativas que eu já apresentei, que são informações muito interessantes do imposto de renda de pessoa física, e que inclusive incluem dados de outros locais, nós vemos o seguinte. Essa receita da declaração de imposto de renda de pessoa física inclui mais ou menos 50% disso com 20% da população. Ou seja, 20% da população está nessa declaração e representa 50% da receita nacional. O componente tributável da declaração de imposto de renda de pessoa física é mais ou menos 30% da receita do país. Nós temos cerca de 40% da população que paga as suas contribuições sociais, e isso resulta em mais ou menos 30% da receita nacional. O meu foco aqui, então, será na incidência da DIRPF. É essa população que estamos analisando, 20% da população com 50% da receita nacional. O que nós sabemos sobre o imposto de renda de pessoa física, como que ele está estruturado? Muitos conhecem muito bem esse sistema.
Nós temos então as declarações do imposto de renda e existem 3 categorias legais de renda bruta. Um é a renda tributável, que depois está sujeita a uma taxa progressiva que varia entre 0 a 27,5%, envolvendo salários, outros tipos de renda de autônomos, aposentadorias, aluguel, etc. Depois temos a renda que já é na fonte, ela já tem a sua tributação na fonte, entre 15% e 22,5%. Temos ganhos de capital, temos então também os lucros de investimentos financeiros, o 13º se encaixa nessa categoria. E precisamos também declarar qualquer tipo de renda isenta de tributação, tanto nesse esquema progressivo como retrospectivo. Aqui entram os dividendos, os lucros, toda a renda de indenizações e outras que são isentas. Como que nós chegamos de uma renda que é tributável, chegando numa renda que temos várias deduções até chegar numa renda líquida? Temos então uma tabela que se aplica. Se formos fazer um cálculo geral aqui, aqueles que estão na alíquota maior, acima de R$ 55.000, dados de 2015, isso representa os 5% mais ricos, vamos dizer. Com o tempo, podemos também dividir como esse agregado na parte de renda pessoal declarada. Então, nós temos uma que é já tributada na fonte exclusivamente, uns 10%, e temos uma grande parte que é da renda tributável, que está sujeita aí ao imposto de renda individual. Como que isso se divide em toda a população? É assim. Se nós passássemos aqui no eixo horizontal, começando dos topo de 10% e 15%, até o topo 0,01%, a porcentagem da renda que viria dessas diferentes fontes, neste gráfico podemos ver claramente que quanto mais rica a pessoa é, menor receita, melhor renda tributável ela incide. Nós vemos aqui, por exemplo, como que funciona nessa taxa progressiva. Já naqueles tipos de renda não tributável, 65% desse grupo mais rico não tem nenhum tipo de incidência nesse caso. Temos aquele grupo também que nós temos uma tributação totalmente retida na fonte. Mas o princípio básico que observamos aqui na literatura de tributação podemos ver que não temos uma tributação que é feita de uma maneira equitativa. Claramente observamos que não temos alíquotas em alguns casos, ou às vezes as alíquotas variam muito, acabando sendo uma incidência alíquotas muito inferiores para aqueles que concentram mais riqueza. Isso era em 2015, mas como era antes? Fazendo uma comparação agora com 1983. No lado esquerdo, exatamente aquilo que eu já havia mostrado, tirando simplesmente, ou fazendo uma combinação entre aquilo que não é tributável e o que é tributável diretamente na fonte. Já analisando o gráfico da direita, de 83, os últimos anos da ditadura, não tivemos quase mudanças. E já se passaram mais de 30 anos. Quando nós vemos qual é a proporção da renda que é tributável, que é na linha azul, e na não progressiva seria da linha verde. Ou seja, a situação é muito similar nos últimos 30 anos, não foi feita praticamente progressão nesse sentido. Esse é o grande desafio para o futuro. Bom, nós temos essa distribuição dos tipos de renda.
Mas quanto exatamente os mais ricos pagam de tributação sobre a sua renda? Vejam aqui quais são as alíquotas que são pagas efetivamente na sua média. Isso é progressivo. Quanto mais rico a pessoa é, maior seria a proporção paga sobre a sua renda, na parte de salários, aposentadorias, aluguel, etc. Ou seja, uma tabela progressiva indicaria que sempre haveria um aumento dessa linha. Mas quando que nós adicionamos, então, todas as rendas, inclusive aquelas retidas na fonte, nós vemos que quando nós somamos, então, a receita tributável com aquela que é retida, a taxa tributada na fonte, vemos uma separação das curvas em relação aos investimentos financeiros. Acaba havendo uma queda, porque aqui aplicam-se os ganhos de capital. E se nós adicionássemos tudo, todas as outras taxas que são isentas, aí a mudança seria ainda maior, especialmente quando nós consideramos, então, a renda total e, finalmente, vemos a contribuição dos lucros distribuídos e dos dividendos. Quando vemos aqueles 0,01%, ou seja, os mais ricos, em média, eles pagam cerca de 6% da sua renda em impostos de renda, o que é muito baixo quando comparado com aquela que é marcada aqui em azul, basicamente que são de trabalhadores cuja renda vem diretamente do seu trabalho. Essas alíquotas mais baixas são produto de várias coisas. Nós temos uma margem baixa nesses impostos e, basicamente, aqueles que são isentos, que não vão afetar a população da maneira igual. Isso tem muito a ver com a distribuição de deduções, mas, basicamente, com a aplicação. Quando nós temos esse sistema progressivo de 0 a 27,5%, uma margem menor de alíquotas ajuda os executivos a barganhar, a conseguir, inclusive, uma renda maior. Eles conseguem se pagar mais e eles convencem os membros, por exemplo, do Conselho Administrativo, que isso acabarão não indo para o governo. Isso contribui para que os próprios executivos paguem a si mesmos melhores salários. Mas existe uma macroimplicação importante aqui, que não deve ser ignorada. Existe uma separação de renda que acaba influenciando como, inclusive, as pessoas querem se pagar, se é em salário, se é em dividendos, se é em ganhos de capital. Isso tem macroimplicações importantes. A questão é como podemos criar um sistema de tributação de renda que pudesse estimular, por exemplo, escolha, pequenas distorções. A pessoa pode escolher se pagar em dividendos, porque com isso ela teria uma alíquota menor. Aqui, como eu disse, nós temos então a isenção de alguns tipos, mas o que acontece em muitas das empresas? Esse tipo de receita que fica para a empresa é muito importante. Acabam sendo uma fonte para poder financiar os seus investimentos. Pelo menos nos últimos 15 anos, nós temos observado que esse tipo de receita retida representa 40% dos lucros, um índice que tem aumentado às custas de lucros distribuídos. Basicamente, as empresas dependem muito dessas receitas que são retidas, porque isso tem um impacto muito grande nos lucros e também nos juros. Pensando, então, nesses pagamentos, podemos pensar o que as empresas fazem com isso. Elas estão investindo em
ativos ou só no mercado financeiro? Nós podemos, então, fazer uma comparação do qual que é a proporção dos ativos financeiros com o capital produtivo fixo. Fazendo análise das empresas brasileiras, teve um aumento no que chama-se da taxa de financialização, ou seja, investir mais no mercado financeiro e menos nos ativos fixos. Isso acaba sendo uma macroimplicação criada por um sistema de tributação que tem aplicações de alíquotas e de faixas diferentes de acordo com o tipo de receita. Aqui, como estamos querendo propor uma reforma fiscal, como funciona então o sistema brasileiro do ponto de vista financeiro? O sistema é muito complexo, é muito opaco. Ele basicamente beneficia quem consegue entender essa complexidade e navegar bem nela. Isso acabou desenvolvendo certos nichos fiscais que se beneficiam, mas não de maneira igual. Portanto, o imposto de renda tornou-se cada vez mais regressivo naqueles que são os mais ricos, no topo, o primeiro 1% do topo. Eu quero distinguir dois tipos de reformas, uma na margem e outra mais radical. Bom, o que são as reformas à margem? Como eu mostrei antes no gráfico, aqui nós podemos ver que as contribuições dos dividendos e dos lucros distribuídos é bastante diferente. Uma reforma seria taxar os dividendos e os lucros distribuídos como era antes de 95, numa taxa fixa de 15%. Essa seria uma reforma. Essa é proposta por Gobetti e Orair, e eles, no seu estudo, dizem que isso aumentaria receitas, gerando, então, mais de 90 bilhões de reais e, potencialmente, poderiam reduzir a desigualdade. Essa seria uma opção, talvez a mais imediata. E se os lucros distribuídos, os dividendos, passassem para a tabela do imposto de renda? Isso aumentaria ainda mais a receita e também reduziria mais a desigualdade. Mas nós poderíamos pensar, bom, e outros tipos de receitas que têm uma taxação exclusiva, ganhos de capital, juros de aplicações financeiras, não deveria entrar também nessa tabela progressiva? E aí nós temos uma outra proposta de uma reforma mais completa, que também envolve duas propostas. Uma seria substituir, basicamente, o imposto de renda de pessoa física, mais amplo, criando, então, esse tipo de imposto maior, com uma única tabela para todas as receitas de capital e do trabalho, tanto aquelas que são retidas na fonte, quanto aquelas que são já taxadas na fonte. Teremos que substituir todos os impostos existentes, tudo aquilo que incidisse na renda, inclusive as contribuições sociais. Faria parte deste imposto de renda de pessoa física mais abrangente, ou seja, na mesma base fiscal. As contribuições sociais poderiam ser incluídas, então teria algumas despesas financeiras. Isso seria um sistema mais simplificado, mais fácil de entender, com uma única tabela. E colocaríamos, então, todos os impostos e tudo que incidisse na renda ali. Ou um outro sistema que poderia ser duplo, separando, então, duas tabelas. Uma tabela para investimentos e uma outra tabela para a receita que vem do trabalho. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, eles fizeram isso no século XX. Eles tinham duas tabelas, um para a receita, para a renda que vinha dos investimentos e outro do que vinha do seu trabalho. Os níveis de taxação eram diferentes. Uma outra variante que também é interessante, foi proposta por Gobetti e Odair também, seria tentar fazer uma mescla entre imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica e incorporar
esse imposto de renda corporativo dentro dessa estrutura. Faria até sentido, dado o fato do que o imposto de renda de pessoa jurídica, ele também tem várias camadas. Mesmo nesse sistema mais abrangente, não haveria mais diferenças nas alíquotas utilizadas. A tabela seria a mesma, independente do tipo da renda. Poderíamos, então, debater, será que teremos que ter, então, novas faixas? O Brasil tem 4 faixas diferentes, alíquotas diferentes. Acho que esse tem que ser um debate bastante democrático. Historicamente, sabemos que estou mostrando as principais alíquotas marginais. O Brasil, historicamente, taxava as rendas maiores. Mas existem alguns países, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, em certos períodos, eles tiveram alíquotas bastante altas sobre ganho de capital e sobre também os impostos sobre o trabalho. Isso não é algo novo, não é algo que o Brasil sempre teve. Mesmo fazendo uma comparação com níveis internacionais. Quando nós vemos a comparação com o Chile, por exemplo, houve uma redução de 35%, no México também, na China, os índices são maiores atualmente do que no Brasil. Temos que considerar tudo isso. Quando nós pensamos de maneira mais geral, pensando nos impostos, nós sabemos que existem alíquotas mais baixas e isenções, mas e os outros impostos? O que nós sabemos sobre a incidência e a distribuição? E a progressividade, por exemplo, das contribuições sociais. Sabemos que o IRPF é regressivo, mas existem alguns dados que são mais difíceis de testar. Não é uma comparação tão direta. A contribuição social é mais regressivo para o topo. Ali nós temos um pagamento menor de contribuições sociais do que os 40% do centro. Portanto, mesmo que levássemos em consideração a contribuição social, o sistema direto não seria progressivo. E isso ainda é mais claro quando levamos em consideração os impostos indiretos. A incidência ali, no caso, é bastante regressiva. Esse estudo mostra que nós temos um impacto muito grande de alta incidência de impostos sobre bens de consumo básicos. E temos uma fragmentação muito grande também. Existem algumas propostas um pouco mais detalhadas, tentando simplificar alguns dos impostos que se aplicam a bens de consumo. Tentar diminuir a complexidade, inclusive. Pelo menos temos menos alíquotas diferentes, especialmente para bens de consumo. E no caso do imposto de renda sobre pessoa jurídica, ele é bastante completo, os regimes são diferentes dependendo do tamanho da empresa, tem várias isenções. Mas um ponto importante é que deveríamos reorientar os impostos para tentar promover e premiar mais os investimentos em capital produtivo, em vez de premiar basicamente os benefícios do mercado financeiro. Os impostos sobre riqueza e sobre propriedade são pequenos, são baixos. Teve um colega de Paris que fez uma análise do como era o estoque da riqueza financeira e não financeira, mais ou menos 400% da receita nacional. Ou seja, existe uma riqueza pessoal muito grande, mas é difícil fazer estimativas em relação à sua distribuição. Um outro ponto interessante é que existe uma capacidade já administrativa para poder propor uma reforma. No caso do imposto de renda sobre pessoa jurídica, é obrigatório relatar tanto suas dívidas quanto os seus ativos. Os bancos, isso é uma informação
obrigatória, melhora a transparência, e nós já temos esses dados em relação a esses ativos. Precisamos só fazer reformas no sistema para conseguir aproveitar mais esses impostos. Vou falar também sobre a questão de herança e não só sobre a tributação de riqueza. E passarei um tempo falando sobre a tributação de herança no Brasil, que é o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação. No momento, ele é um tanto quanto progressivo em 10 de 27 estados, com alíquotas variando de 1 a 8%. Eles também têm limiares bastante variados. Em alguns estados, por exemplo, a transferência de R$300 mil. Em outros é muito mais do que isso, mas o que acontece é que a alíquota máxima foi definida na Constituição de 1988 como 8%. De forma geral, a contribuição disso para a receita estadual é bem baixa, é cerca de 1%. Pensando no nível de riqueza geral e de transferência de herança geral que acontece no Brasil, uma coisa que nós sabemos é que a herança pode ser um acelerador muito potente do que nós chamamos de desigualdade que não foi conquistada, o que destrói os valores da meritocracia. Os países mais ricos compreenderam isso e eles têm um valor muito mais alto de alíquota para a tributação de heranças. Nessa linha, podemos explorar duas propostas interessantes, que vêm do trabalho do Tony Atkinson, que é um colega. Essas duas propostas podem deixar a tributação de heranças mais efetivas, regulando a desigualdade e aumentando a receita do país. Uma delas é incluir a tributação de presentes e heranças na declaração de imposto de renda de pessoa física. Isso é o que pode ser feito com uma tabela progressiva. No entanto, na minha opinião e na opinião do Tony, seria mais ideal criar um sistema em que nós temos um sistema progressivo de recebimento de recibos tributários de capital ao longo da vida. Conforme vamos recebendo as heranças ao longo da vida, essa tributação acontece de forma progressiva. E isso pode ser organizado em várias tabelas e vários limites. Mas isso é uma proposta que eu acho que vale a pena perseguir. E claro que a forma de tributação pode variar com o tempo. Há países que vão mudando a alíquota. No momento, no Brasil, se nós virmos a alíquota mais alta de herança, 6% é a média da tributação alta em todos os estados. Então, eu estou pegando as tributações mais altas dos estados e tirando a média, nós temos 6%. Comparando essa média de outros países, tanto em desenvolvimento da região como Chile, nós temos 25%, no Equador 35% e em países mais desenvolvidos mais ainda. Isso nos mostra que dos países que fazem a tributação de heranças, o Brasil está em um nível bem baixo. Ao longo do tempo, esses países então desenvolveram um nível bem alto de tributação de heranças. E é interessante ver a comparação da experiência desses países e ver como as alíquotas mais altas evoluíram. E nós não vemos só as alíquotas que eles têm agora, mas historicamente os Estados Unidos e o Reino Unido sempre tributaram muito as heranças por causa da contribuição dessa ideia da meritocracia na sociedade. Eles já tiveram várias experiências, é claro, mas os países mais ricos realmente compreenderam a importância da tributação das heranças como um promotor da igualdade social. Agora, com isso no Brasil, o que nós sabemos sobre a distribuição das heranças? Vou mostrar aqui dados bem recentes que eu calculei com base nas pesquisas que foram feitas para heranças e com tudo que foi publicado de acordo com o IRPF. Como eu já falei, o contribuinte tem que descrever os seus ativos e passivos, incluindo a quantidade de herança ou doação que foi recebida. Pela primeira vez em 2016, e eu gosto muito da transparência da Receita Federal aqui, foi publicada a informação mais detalhada sobre o fluxo total de heranças e doações recebidas. Por meio disso, pudemos fazer as estimativas. Estamos falando aqui de mais ou menos 35 mil brasileiros.
1,2% de contribuidores do IRPF, que herdaram alguma coisa ou doaram alguma coisa. A quantidade total disso foi 3,1% da receita total declarada, mas isso está aumentando tanto no tamanho da população que declara que recebeu heranças, quanto na que declara que deu doações, por exemplo. Em 2016, então, nós vemos 7% para os 50% inferiores. Entre esses 335 mil indivíduos que receberam heranças em 2016, então, 70% dessas transferências aconteceram no top 10%. E 41% foi concentrado no top 1%, 10,3 milhões de reais em 2016. Há uma concentração gigantesca, pelo menos em 2016, e é possível presumir que nos outros anos isso não tenha mudado tanto. Então, quando há o recebimento de uma herança, nós podemos prever e estimar que existe uma concentração gigantesca de heranças e doações. Nós achamos, então, que trabalhar com uma nova tributação de heranças seria uma ótima política para os brasileiros pensarem nisso. Além disso, junto com outros tributos de propriedade, nós podíamos mudar essa área. As pessoas vêm discutindo isso desde a Constituição de 1988, falando principalmente sobre os impostos sobre grandes fortunas. Mas, na minha opinião, nós podíamos nos concentrar primeiro em criar um imposto de renda mais progressivo e depois em ter um negócio mais progressivo para o imposto de renda sobre heranças e doações, para depois falar sobre a tributação de grandes fortunas. Pelo menos essa é a minha opinião. Tenho mais 5 minutos e tenho mais algumas considerações. Voltando ao Caldor, que escrevia na década de 60, uma época de muita tensão política, principalmente na América Latina, por causa de todos os eventos que estavam acontecendo, ele estava estudando as economias da América Latina e, conforme ele escreveu nesse artigo de 1963, o problema que ainda tem que ser resolvido é como trazer uma mudança no balanço de poder, que é necessário para evitar revoluções sem ter uma revolução. Mas como fazer isso? E nós estamos falando de não ter uma revolução ou não ter uma tomada de poder pelo exército, o que aconteceu bastante em várias economias latinas nos próximos 20 anos. Esse era o problema e a questão que ele estava analisando na época, como fazer isso de forma democrática e pacífica. E tudo bem, isso é muito interessante, mas a experiência dos países mais ricos é ter esse tipo de tributação progressiva quando já há um nível maior de desenvolvimento no país. O Reino Unido, por exemplo, usou essa abordagem quando já tinha muito desenvolvimento. Será que é isso que nós devemos fazer? Ou será que o Brasil devia considerar a tributação progressiva mesmo sem tanto desenvolvimento? Também precisamos pensar que talvez esse argumento não faça muito sentido, de que eles não teriam se desenvolvido se tivessem feito a tributação progressiva antes. O Brasil tem a capacidade administrativa hoje, é só uma questão de decisão política e de comprometimento político para conseguir isso. E outras pessoas podem falar, bom, na América Latina é impossível, porque realmente tem algo muito específico com os capitalistas e com os proprietários de negócios na América Latina. E durante décadas e durante gerações, as grandes fortunas foram ganhadas em indústrias e elas foram apenas para os grupos mais ricos. No entanto, mesmo nos últimos 15 anos, por exemplo, houve um desenvolvimento de uma indústria de mercadorias, não só de uma indústria fabril. Caldor também se perguntava o seguinte: o que precisa ser feito nesse contexto? Será que é necessário ter uma pressão externa para que a classe local que determina as leis faça essas concessões? Ou será que é possível entender e valorizar os interesses de longo prazo dessas pessoas, para evitar conflitos e inventar intervenções que não sejam interessantes do ponto de vista social? A Inglaterra do século XIX é um exemplo excelente desse tipo de coisa dinâmica. Naquela época, as elites abriram mão de vários privilégios por causa da situação social do momento, e eles conseguiram entender quais seriam os interesses e os resultados benéficos do longo prazo para eles. Já falei então de tributação,
Falei dessa tributação progressiva, que pode ser uma ferramenta muito legal para desenvolver e diminuir a desigualdade em momentos pacíficos e para desenvolver o país. Vários pensadores do século XXI de vários países também reconhecem que as democracias políticas que não democratizam os sistemas econômicos ficam muito instáveis, o que pode levar a plutocracias, que geralmente são fundamentadas em muita desigualdade. Nesse caso, uma revolução fica muito mais provável. Essa pode ser, então, uma decisão e uma solução social democrática muito mais pacífica. É por isso que estamos aqui conversando, para ver como que o sistema tributário brasileiro pode ser mais progressivo. Muito obrigada. Nossos agradecimentos a Mark Morgan. E agora nós teremos um momento de debate. Aqueles que já elaboraram perguntas, fiquem à vontade, ou que aqueles que precisam da ficha de perguntas, basta levantar a mão que as nossas recepcionistas irão até os senhores. Bom, então vamos chamar aqui ao palco para debater o assunto, ele que é economista pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. É pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pesquisador associado ao International Policy Center for Inclusive Growth. Atualmente está cedido à Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Recebam Rodrigo Otávio Orair. Para coordenar os trabalhos, chamamos ele que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, atua com os aspectos macroeconômicos do desenvolvimento brasileiro, é formado em Economia na UFRJ, com mestrado e doutorado na Unicamp. Hoje também é diretor do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp, diretor da Sociedade Brasileira de Economia Política e coordenador do Conselho Editorial do Brasil Debate. Recebam o doutor Pedro Rossi. Muito bem, mais uma vez lembramos que as perguntas serão sempre por escrito. Fiquem à vontade para levantar a mão, que as nossas recepcionistas irão até os senhores com a ficha de perguntas ou para já retirá-las e encaminhá-las ao coordenador deste evento. Então, já com a palavra, o coordenador, então, o doutor Pedro Rossi. Bom dia, gente. Queria aqui, na condição de mediador desse debate, registrar um primeiro agradecimento aos organizadores do evento, não apenas pelo convite que me foi feito e pelo evento, mas pelo processo que culmina com esse evento, que foi um processo de debate, de reuniões fechadas, de seminários abertos, de textos para discussão, que envolveu dezenas de pesquisadores, que envolveu uma relação muito interessante entre a academia e os auditores fiscais, que envolveu uma massa crítica para essa discussão. Então, a Anfip, Fenafisco, Plataforma Social, estão de parabéns não apenas por esse evento aqui construído, mas por todo o processo de discussão que foi feito ao longo de quase um ano, né? Em particular, o processo liderado pelo nosso professor Eduardo Fagnani, que é uma liderança excepcional, tanto do ponto de vista da competência quanto das suas características pessoais. Eu registro aqui um agradecimento para o Eduardo Fagnani. E é mérito também da Anfip, da Fenafisco, da Plataforma Social, pautar a reforma tributária, não apenas na sua amplitude, na sua complexidade, mas tendo como foco central a redução da desigualdade. Nós não queremos uma reforma tributária qualquer, nós queremos uma reforma tributária solidária, onde a questão distributiva esteja no centro do processo. Aliás, uma pauta absolutamente negligenciada no Brasil recentemente, tanto a pauta tributária quanto a questão distributiva. Nós fizemos uma reforma fiscal no Brasil, que foi a maior reforma fiscal dos últimos tempos, onde não há nenhum endereçamento da questão tributária e nenhum endereçamento da questão distributiva. Essa foi a Emenda Constitucional 95, cuja única preocupação é a redução de gastos. Gastos que são distributivos. É preciso pontuar isso. O gasto social no Brasil reduz a desigualdade social, tanto do ponto de vista de renda,
quanto do ponto de vista de acesso a serviços públicos fundamentais. Então, é o momento de colocar a reforma trabalhista em pauta, e não a reforma tributária em pauta, e não apenas a reforma tributária, mas uma reforma tributária solidária, onde a desigualdade social seja o ponto a ser resolvido. Então, nada melhor do que começar esse seminário com a apresentação do Mark Morgan, que une as duas agendas, que foi referência para os nossos debates nos últimos meses, e colocar isso em debate também com o Rodrigo Orair, que é um dos maiores especialistas, não só na parte tributária, como também na questão fiscal em geral, uma referência para nós nesse debate, que nos ajudou, que participou desses seminários ao longo dos últimos meses. Então, sem mais comentários, eu deixo aqui, registro esses agradecimentos iniciais, e acredito que essa apresentação e essa discussão pautada pela redistribuição, ela vai acompanhar a gente nos debates nos próximos 2 dias. Então, sem mais, eu passo aqui a palavra para o nosso comentarista, Rodrigo Orair. Bom dia a todos. É um grande prazer participar do evento, parabenizar os organizadores, parabenizar o lançamento do livro, todos envolvidos. Realmente é um trabalho de muito fôlego. É ótimo ver o resultado e compartilhar e divulgar várias das coisas. Se o objetivo era muito de debate, eu confesso que, da minha parte, não vou debater muito, mesmo porque eu concordo e participei, discuti muitas dessas coisas já com o Mark, quando ele esteve no Brasil. Foi em 2016 que você esteve aqui? When were you here? Last year. 2017. O que eu vou, acho que mais aqui, é tentar contextualizar onde que o trabalho do Mark e vários colegas do IPEA e da academia, colegas do IJF, dentro da literatura internacional, um pouco para trazer um panorama mais global para esse fórum. E depois ver o que tem algumas coisas em comum. Primeira coisa, assim, quando o Mark mostra aquele período que as alíquotas de imposto sobre herança caíram, aquele período que as alíquotas máximas de imposto de renda caem muito forte nos países desenvolvidos, é quando desenvolvem também teorias econômicas de tributação ótima, dizendo que a política tributária tinha que se abster de objetivos distributivos. Os modelos de tributação ótima, dizendo que a política tributária tem que ser o mais neutro possível, e o papel distributivo tinha que ser pelo gasto, em particular o gasto focalizado. Esse foi um mantra, né, que a gente estudou nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. E é interessante notar como que grande parte das pessoas que participaram desses modelos simples reviram seus posicionamentos teóricos, sejam teóricos originários dessa escola, como James Mills, um prêmio Nobel escocês, Banks e Diamond, Stiglitz, Atkinson, da geração originária, com uma segunda geração mais jovem, não tão jovem assim, mas ainda jovem, de economistas como o Thomas Piketty, como o Emanuel Sais, como Facundo Alvaredo. E um pouco da reflexão teórica deles e empírica é a ideia de que, olha, esse mantra e a quantidade de benefícios para o capital que nós demos durante décadas não gerou o crescimento que a gente esperava, não gerou o desenvolvimento que a gente esperava, e uma coisa que se gerou foi desigualdade. Tá? Então, essa é uma reflexão que vem nos países desenvolvidos, e a se recuperar o papel redistributivo da política tributária. Então, isso é uma revisão no âmbito do mainstream, em grandes economistas de grandes centros econômicos internacionais, que é onde a pesquisa do Mark se insere. Tá? Não é à toa que ele estava lá na Paris School of Economics, trabalhando com essas pessoas, com Facundo Alvaredo, com Thomas Piketty, etc., dentro de um esforço global deles, de analisar não só os países desenvolvidos, mas também o globo como um todo. Tanto que o projeto que eles participam é um projeto de dados, de explorar e de pesquisas de riqueza global. E é interessante ver como que essa agenda entra no Brasil, né? Só para deixar claro, assim, ela não é simplesmente uma agenda empírica, é uma agenda empírica, histórica e teórica. Tá? Essas mesmas pessoas que faziam modelos, começam a fazer modelos que eles dizem mais realistas, que têm herança, que têm uma série de fricções, que têm informações assim. Isso um pouco muda a maneira de se ver a tributação, e você começa a desenvolver modelos de economia política dizendo que, por exemplo, lembrando aqui a terceira das funções da tributação da apresentação aqui do Mark,
era uma função de regular as relações de renda e riqueza dentro da sociedade, com base na ideia de que você tem um limite de desigualdade que é intolerável, que pode minar os valores meritocráticos de uma democracia, de uma economia de mercado, etc. A ideia de que a desigualdade muito alta e os benefícios tributários podem gerar comportamentos de busca de renda perniciosos, e a ideia de que a tributação tem um papel também de induzir ativos produtivos. E o que é interessante ver que essa reflexão que eles fazem nos modelos do mainstream é muito parecida com, de certo modo é diferente, eu não vou ter tempo aqui para explicar, mas certamente tem vários capítulos do livro do Fabrício Oliveira que lidam esse tema, que você recupera uma maneira como já se pensava tributação na escola estruturalista latino-americana, o papel da tributação em política de desenvolvimento e como que ela tem que dar um suporte não só para o financiamento das políticas de desenvolvimento, mas também o papel de reduzir a concentração de renda. Então, é como se você tem pessoas dos pensamentos estruturalistas que ficaram paradas, a teoria da tributação foi para um lado, agora está voltando e reencontrando um grande consenso. Isso é muito interessante ver que, como que no debate brasileiro isso não entra, tá, muito facilmente. As pessoas continuam apegadas a alguns dogmas da década de 80, da década de 70, que já foram revistos pelas pessoas que os criaram, tá, as pessoas que participaram deles, como Atkinson, como Stiglitz, etc. E tal. Como é que essa discussão entra no Brasil, que é interessante, não sei se os senhores se recordam, mas em 2015, se não me engano, 2014, o Piketty vem ao Brasil lançar o seu best-seller, o Capital no século XXI, e em uma das entrevistas ele diz que o Brasil não estava na base de dados dele porque as informações não eram transparentes, etc. O pessoal tratou isso como uma grande crítica ao fisco. Coincidência ou não, e eu não acho que foi por isso, eu acho que já havia um processo de abertura e tal, de transparência, mas em 2015 você teve a disponibilização de tabelas, de tabulações das declarações de imposto de renda no Brasil. Em 2015 nós tivemos uma explosão de estudos sobre concentração de renda no topo e sobre incidência da tributação de renda e de herança nisso. E o trabalho do Mark é um desses, né? Veja como que o contexto todo lá fora, uma oportunidade que a Receita, muito elogiosa, de divulgar alguns dados assim, isso deu uma explosão de estudos, né? Dele, meus, do Sérgio, do Marcelo Medeiros, dos colegas do JF, uma explosão de estudos. E esses estudos vão chegar, eu diria, a 3 conclusões básicas. A primeira delas é que a desigualdade no topo do Brasil é muito maior do que o que dizem as pesquisas domiciliares. As pesquisas domiciliares subestimam a concentração de renda, por isso a importância dos dados tributários, por isso a importância de estudar com esses dados. A segunda, que o Mark mostrou aqui muito bem, o que é interessante no trabalho do Mark é que, como ele está no laboratório de estudos de desigualdade global, ele usa as mesmas técnicas, né, para estimar a concentração de renda no topo, que são usados nos outros países. Isso te permite ter comparações internacionais. Tá? Então, a gente é muito concentrado, mesmo nas comparações internacionais. Segunda questão, não só é concentrado, como não caiu a desigualdade da renda no topo, ou seja, a fatia da renda concentrada no topo do Brasil nos últimos anos. Isso serviu para a gente, porque a gente vivia um pouco anestesiado com a ideia de que a desigualdade no Brasil estava caindo, 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 que estava tudo bem. Tá? Então, o estudo vem para dizer o seguinte, não é que a fatia de baixo, que ele mostrou muito bem aqui, não ganhou, ela ganhou. O miolo diminuiu, mas a concentração de renda no topo do Brasil sempre foi muito elevada e continuou tão elevada quanto. Essa é uma segunda constatação. A terceira é que, bom, uma vez que a gente vê a concentração de renda, vamos ver a incidência tributária. E aí você tem um elefante na sala, que é o modelo de tributação de renda no Brasil. O modelo de tributação de renda no Brasil ele é bastante atípico, tem poucos paralelos no mundo. Essa integração de pessoa jurídica e física feita no Brasil, com toda a tributação na jurídica e zero na física, é muito incomum entre os países envolvidos, e é verdade, é só a Estônia, entre os 35 da OCDE, que faz esse tipo de integração. Ao mesmo tempo, ela é um pouco assimétrica, porque as alíquotas estatutárias ao nível da empresa são altas, 34%, mas na prática são estatutárias. Se você pega as alíquotas efetivas, são muito menores do que isso. Então, você tem um problema desse modelo, que você bota alíquotas estatutárias, e aí você cria estrangulamentos setoriais, busca de benefícios tributários, influência de lobbies, alíquotas efetivas baixas. Então, você tem um problema desse lado do modelo. Mas você tem outro problema desse modelo, é que, como eu isento totalmente a renda ao nível da pessoa física, quem recebe R$10 de dividendos e quem recebe 10 milhões de reais de dividendo paga exatamente zero.
Tá? Então, esse modelo ele abre mão, quer dizer, ele é bastante assimétrico no sentido de integrar pessoa jurídica e física, ele abre mão completamente da progressividade. E, nesse sentido, ele vai muito na contramão do que os modelos lá fora de tributação ótima têm mostrado. Né? Hoje há um certo consenso na literatura empírica de que o ideal é tributar menos na empresa e mais, com bastante progressividade, na pessoa física. Não estou falando de alíquotas de 90% como ali. Tá? Mas há uma ideia de que, olha, é possível, por exemplo, uma reforma pró-equidade e pró-crescimento que combine menos tributação da empresa com mais na pessoa física, com mais progressividade. A reflexão que ele traz aqui vai nesse sentido. Ele traz o mesmo tipo de reflexão para a tributação sob herança, e a tributação sob herança é um dos maiores consensos que a gente vê, né, nas discussões de tributação ótima. É impressionante. Você pega o James Mirrlees, lá, o prêmio Nobel, ele defende tributação sob herança, grande e tal. Agora, o ponto central, eu acho que, à medida que você tem os dados e consegue diagnosticar e fornecer um retrato melhor dessas questões, é que tipo de proposta de reforma tributária que você vai por aí para corrigir esses problemas? Partindo do princípio que eu quero combinar equidade e eficiência, que é justamente uma das primeiras coisas que ele coloca no slide dele, eu acho que é o segundo slide, se não me engano, a primeira pergunta é combinar equidade e eficiência. E aí, para concluir, depois eu queria falar umas coisas sobre desenvolvimento, mas eu vou abrir mão para a gente poder ter mais espaço para o debate. Eu, pessoalmente, eu sou economista do IPEA, hoje eu estou cedido para a instituição fiscal independente, e eu não acredito muito nessa ideia de que um economista iluminado vai dizer o que o Brasil tem que fazer, o que não tem que fazer. Como não é só um economista, ou alguém do fisco, ou, enfim, a academia, o que seja. O que eu acho que a gente tem um papel fundamental de atualizar os diagnósticos e colocar as propostas que estão sendo discutidas fora e dentro da sociedade. Fora do país e dentro do país, sempre sem querer mimetizar, sempre trazendo em consideração aquelas coisas que são aplicáveis ou não. E, nesse sentido, a iniciativa aqui do Fórum é sensacional, tá? De conseguir juntar tanta gente competente para construir um livro que está atualizando esses diagnósticos e está atualizando as propostas que estão em debate, e tentar colocá-las para que, aí sim, quer dizer, as forças políticas, dentro do processo democrático, dentro dos partidos políticos, dentro da conversa com a sociedade e dentro do Congresso, consiga moldar e colocar uma coisa que a gente saia de uma situação hoje que é ruim para uma situação melhor do ponto de vista da tributação e do crescimento. Com isso eu concluo e agradeço muito a oportunidade aqui de conversar com vocês e de debater o texto do Mark, que é um grande prazer. Tchau, tchau. Muito bem. Eu aqui tenho um conjunto enorme de questões muito bem elaboradas, que eu não tive nem tempo de ler. Acho que são mais de 20 questões. E depois eu vou entregar para o Mark Morgan. Mas eu vou colocar alguns temas aqui que surgiram e nesse rápido tempo de exposição do Rodrigo eu consegui identificar. Um dos temas é a relação entre a democracia e a desigualdade, um tema caro ao Thomas Piketty, ao livro dele, e o que você acha sobre essa relação e como entra a questão tributária no meio. Se nós, de fato, vamos caminhar para autocracias, como está posto no livro do Thomas Piketty. A outra questão que está posta aqui é com relação a impostos sobre herança ou sobre a riqueza. Alguns países europeus aboliram imposto sobre herança. E o que você pensa disso? E se não é melhor taxar a riqueza do que a herança? Outra questão sobre a sonegação e evasão fiscal. Como resolver esse problema? E se os impostos sobre renda tem uma tendência maior à evasão do que os impostos sobre consumo. Outra questão foi colocada sobre a taxação de recursos naturais. Em países como o Brasil, que tem uma base produtiva importante em recursos naturais, de que forma usar a taxação para esse propósito. E aí eu incluo um comentário de que se esse tipo de instrumento tributário não pode melhorar também as condições macroeconômicas diante de volatilidades de preços de commodities.
que se refletem em taxas de câmbio, na inflação, etc. Outra questão sobre a rejeição política a pensar uma reforma tributária voltada para a taxação de renda e riqueza. De que forma a gente pode encarar e construir um discurso em torno disso? E antes que você não tenha mais nenhum tempo para responder... Isso é para o Mark, né? Isso é para o Mark. É para ele, né? É para o Mark. Eu faço aqui uma última questão. E aqui eu leio literalmente uma questão do Eduardo Lobo, da Sindifisco. No Brasil, o setor que tem os maiores lucros é o bancário. Como implementar uma sistemática de tributação moderna e eficaz sobre os bancos? Como isso funciona na Europa? E aqui eu encerro esse bloco de questões, depois eu te passo, e eu peço desculpas àqueles que não foram atendidos aqui, na minha rápida escolha das questões. Eu peço desculpas por não vou poder responder a todas, mas agradeço as perguntas. Essa questão sobre democracia e desigualdade, por que essa relação é tão importante, por que precisamos prestar atenção nisso? Quando nós falamos de economias de mercado em democracias parlamentares, os políticos têm que competir com outros políticos, muitas vezes em campanhas que são financiadas tanto por fundos públicos quanto privados. Atualmente, essa relação é bastante visível e óbvia. Quanto mais se concentra renda na sociedade, maior a probabilidade de isso capturar o interesse dos políticos, porque numa economia de mercado nós temos muita riqueza privada, e se nós temos uma democracia parlamentar, ela vai depender dos recursos privados para poder ser eleito. Portanto, o capital privado tem esse papel. Ele faz parte da democracia com base parlamentar, porque, basicamente, muitas vezes colocam o político lá que se sente obrigado a aprovar ou não aprovar certas leis, com base na base que o apoiou. Isso é crucial. No caso da riqueza, especialmente quando a receita é muito concentrada, mesmo que seja como empresas, eu tinha falado nessa esfera política, né? Isso é o que nós chamamos, às vezes, de poder instrumental. É um poder que consegue influenciar as decisões políticas quando se tem muita renda, muita receita. Isso, às vezes, é menos visível, mas ainda assim muito poderoso. Temos também um poder estrutural. Muitas vezes você tem muita receita concentrada em poucas mãos. Muitas vezes em grandes corporações. E quando essas grandes corporações decidem que vão investir aqui ou acolá, isso pode desestabilizar a economia. Portanto, as decisões acabam caindo nas mãos desses conselhos de administração, por exemplo, representada pelas suas decisões econômicas. Portanto, esse é o que eu diria, a minha opinião, da economia de mercado dentro de uma democracia parlamentar. Essa relação, portanto, entre democracia e desigualdade torna-se muito clara. Eu mencionei durante a minha apresentação que o Brasil deveria se concentrar, pelo menos começar a fazer um imposto de renda mais progressivo e também a parte de imposto sobre renda, sobre riqueza e herança. O que é, portanto, um imposto sobre riqueza? Seria, então, um imposto anual. Em muitos países, mesmo na Europa, nós vemos esses impostos anuais sobre a riqueza, 1 ou 2%, que se aplica naquelas grandes riquezas, mesmo que estejam em países como a Argentina ou Uruguai. É uma medida factível, mas nós não sabemos como está a concentração geral de renda no Brasil, mas nós
imaginamos já que seja bastante concentrada. Isso é um ponto a ser considerado. Um outro ponto a ser debatido. Em relação à herança, poderíamos ter uma regulamentação bastante poderosa, pensando aqui de um ponto de vista meritocrático, nós poderíamos ter uma estrutura melhor. Na Europa, essa é uma questão muito debatida, porque normalmente essa é uma das questões mais controversas, as discussões são muito acaloradas em relação ao imposto sobre as heranças. Às vezes a pessoa se sente que é algo muito injusto, porque ela está simplesmente herdando a casa que era da sua família. Você não precisa confiscar a herança da família, às vezes uma casa só que está passando de um pai para um filho, mas temos que pensar nas grandes heranças. Precisaríamos limitar para que as pessoas já não comecem de uma base desigual. Em relação à evasão fiscal e fraude fiscal, Gabriel Zucman, em Berkeley, fez um estudo que fala um pouco sobre a quantidade de evasão fiscal no Brasil, tanto na parte de riqueza quanto de renda. E é interessante isso, porque você poderia pensar, será que é porque o Brasil já tem um sistema de tributação já tão favorável? Muitos dos impostos não são pagos não somente no topo, mas também em outras pequenas empresas, quando eles sonegam na hora de emitir suas notas, por exemplo. Isso acontece em vários pontos. Nos outros países, normalmente, essa evasão ocorre mais no topo. Houve também a sua pergunta sobre os impostos sobre recursos naturais. Rodrigo e o Sérgio, vocês acho que falam um pouco sobre esse tipo de impostos ambientais. No contexto brasileiro, não sei se isso é considerado. Sim, tem exatamente um capítulo no livro que fala sobre isso. Desculpa, gente. Há um capítulo, né, no livro discutindo, é um tema muito pouco discutido no Brasil, infelizmente, muito embrionário. A gente tem uma experiência relevante de uma reforma ambiental, de usar a tributação ambiental no México, mas é um tema muito embrionário no Brasil e tem um capítulo do livro, e eu acho que uma apresentação que será, depois vocês me avisem aí, sobre quarta-feira, né, Grazi? Quarta-feira vai ter uma apresentação sobre o tema. Eu sugiro guardar essa para a apresentação. Eu peço desculpas por não ter respondido todas as perguntas, mas podem me procurar depois para a pergunta sobre política, quais são os principais obstáculos, né, em muitos países. Os brasileiros é que vão ter que ver como que eles vão ter que obter esse compromisso social com a sociedade. Acho que é isso. Tinha mais um sobre a parte de bancos e tributação sobre o segmento dos bancos. Acho que poderíamos discutir isso um pouco mais tarde, certo? Obrigada. Bom, então nossos sinceros agradecimentos a todos os participantes. Muito obrigada, o senhor Rodrigo Orair, também o Dr. Pedro Rossi. Thank you so much, Mr. Morgan, for being here with us and share all your experience. Thank you so much. Vocês fiquem à vontade para tomar seus lugares na plateia, que vamos então seguir com a nossa programação. Mais uma vez, obrigada.